E a nossa conversa de hoje é sobre filhos e a formação do caráter. E aí, como é que é na sua casa, hein? Como é que é a formação, o processo de formação do caráter dos seus filhos? Como é que foi na sua família de origem? É sobre isso que a gente vai conversar aqui com os nossos convidados de hoje. Pastor Geraldo Magela Tostes, ele é líder do Ministério da Família na região sudeste do Brasil, e o pastor Jair Góes é líder do Ministério da Família na região centro-oeste do Brasil. É muito bom ter os dois aqui, e você já deve estar esperando que a gente vai falar sobre culto da família, porque sempre falamos de culto da família. E a pergunta de hoje vai para o pastor Jair. Pastor Jair, fala uma coisa, a gente precisa fazer o culto sempre do mesmo jeito? Todo dia do mesmo jeito? De manhã e à noite, manhã e à noite? Ou pode mudar alguma coisa? Então, pastor Marcos, é uma pergunta interessante, porque os pais deveriam ser criativos. E existem mil opções de usar a criatividade e envolver os filhos no processo. Por exemplo, algo que eu costumei usar. Digo costumei porque meus filhos eram pequenos, agora são adultos. E são cartões. Nesses cartões nós temos textos bíblicos. Olha que interessante. Então, eles liam o cartão e comentavam. Então, essa é uma maneira de dinamizar o culto, torná-lo participativo e quebrar a rotina. Que interessante, muito bom. Então tá aí a dica pra gente, a dica do pastor Jair para o nosso programa de hoje. Mude, altere, sempre com foco em Deus, com foco na Bíblia, com foco nas coisas espirituais, mas você use a sua criatividade. Muito obrigado, pastor Jair. E a gente vai para a primeira pergunta com o pastor Geraldo. Você está aí com a sua lição, com o seu guia de estudos em mãos? Então abre aí, lição número 9. Primeira pergunta. Quando é que a gente ensina a criança, pastor Geraldo, hábitos de regularidade no comer? E a gente já viu que isso vai tornar a criança mais mansa, mais tranquila. Quando é que a gente ensina isso? Pois então, 9, 10 anos? Interessante não, né? Engraçado, né? Segundo a orientação que nós lemos neste livro, é que quando a criança está ainda no colo da sua mãe, e quanto mais ela vai crescendo, ela tem que ter menos período, mais intervalos e menos período frequente de alimentação. Menos frequência de alimentação. Aí ele vai se dominando, ele vai crescendo nesse ambiente. Interessante isso, né? Uma coisa muito importante isso. Desde criancinha, a criança deve ser orientada quanto aos períodos e os horários certos para se alimentar. Desde o colo ela deve ter horário certo. Então não é o choro que determina a hora da comida, é o relógio. Sim. E não é o choro, né? E ele vai aprender, né? Sim. Pastor Jair, quais são as consequências que sobrevêm à criança quando os pais não fazem isso? Quando os pais deixam já desde pequena a criança comer a hora que quiser, do jeito que quer, quanto quer? Então, ela já cresce com uma ideia deformada no que diz respeito ao comportamento correto. E ainda mais, os pais acabam passando uma noção de falta de domínio próprio. E isso tem muito a ver, porque se ensinarmos nossos filhos a ter domínio próprio no que diz respeito à alimentação, certamente eles no futuro vão saber lidar com algumas dificuldades e vão ter domínio próprio na hora de fazer determinadas decisões. Por falta de domínio próprio, alguns jovens depois podem se envolver com drogas e outras coisas nocivas. Uma vida sexual inapropriada, porque lá no passado o pai e a mãe não ensinaram a dominar a boca, a comida. Exatamente. Então parece que com comida que a gente ensina domínio próprio para os filhos. Gente, isso é muito sério, muito importante. Vale a pena a gente prestar atenção nisso. E nós pais darmos atenção a isso, porque o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Sem coisa dúvida. muito séria. 3. Quais são as consequências de se permitir as crianças comerem entre as refeições? Aí petisco e... Toda hora beliscando aqui e ali, né? Muito salgado, muito doce, bala. Isto provoca na criança uma irritabilidade. A criança fica assim, muito pirracenta e às vezes ela perde a alegria, ela perde o sorriso. E quando chega na hora de comer, ela não quer nada. Tudo está ruim, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí começa a selecionar demais. Estraga o apetite, a digestão e o humor. Isso é que tem gente que gosta de agradar as crianças com comida, né? E acha que vai calar, né? Uma balinha aqui. E não sabe que aquilo está afetando o caráter da criança. É impressionante, isso a gente precisa saber porque Deus revela para a gente essas coisas, né? Quarta pergunta, pastor Jair. O que as crianças precisam entender quando a gente as priva desses petiscos?
que elas não devem comer porque é prejudicial. Vai fazer mal. É simples assim. Não coma porque é prejudicial. Mesmo comida saudável, entre as refeições, fora de hora, ela se torna insalubre. Sem dúvida. Ela não vai ser saudável. A quinta pergunta, pastor Geraldo. O que acontece com o caráter dos filhos cujos pais investem demais na aparência, roupas, tal? Ele perde o valor moral. As coisas passam a ser mais importantes do que os princípios, do que a ética, a educação. E ele começa a valorizar matéria. Ele visualiza só a aparência, só o que é bonito, só o que tem marca. Né? Ele não consegue enxergar a beleza interior. A essência. E aí é que está o problema da moralidade, naquilo que ele vai ser, naquilo que ele tem que enxergar nas pessoas. Né? É isso que é o mais importante. Há um conflito entre a essência e a aparência. Ele prefere a aparência do que a essência. Né? E é isso muito perigoso. E a mídia hoje explora muito a marca, o valor do nome, e isso é perigoso. Né? Aí ele perde, a vida vai perdendo o sentido moral. A próxima pergunta tem a ver com características de mães que não imitam a Cristo. O texto apresenta duas características dessas mães, né, pastor Jair? Como é que agem essas mães que não imitam a Cristo? É interessante que elas vão de um extremo a outro. Em um extremo, ela permite que os filhos façam tudo. E às vezes coisas que não são boas. Que não são boas. E vão para um outro extremo, às vezes permitindo que as crianças façam algumas coisas inocentes. Proibindo que elas façam coisas inocentes. Coisas que seriam interessantes e iriam gerar até um certo aprendizado. Então vão ou um extremo... Permite o que não deve e às vezes não permite Proíbe. O que é inocente e não teria problema nenhum. Exatamente então, isso. Que coisa triste. Pergunta número 7, agora o papel do pai, pastor Geraldo. Além de insistir em regras justas, como o pai pode se tornar uma forte influência para o bem na vida dos filhos? Esta é uma lição que, se todo pai aprendesse, valeria a pena este curso que a gente está ministrando, que é a criança sentir do seu pai o seu coleguinha, o seu amigo, aquele que brinca, que tem lazer, horas de lazer. Não é o prazer, não é o luxo, o conforto que vai proporcionar a educação ao filho, mas é a participação do pai, o pai até mesmo brincando das brincadeiras de criança ao lado do filho, isso é muito importante. Olha, na minha casa, toda sexta-feira à noite, meu pai brincava de cavalo com a gente. E às vezes brincava de luta também, assim, né? Minha mãe, terminávamos o culto do pôr do sol, sexta-feira minha mãe ia preparar lá, pôr a mesa, e aí meu pai... E aí está, você nunca esquece disso, você não né? esquece. Seu pai vai ser sempre o que brincou de cavalo com você. Então parece assim que o sábado era o momento de estar mais perto do pai e da mãe. Isso é muito importante. E aí a gente ganha o coração dos filhos para ensinar valores, né? Transmitir valores. E a educação vem daí, né? Desses momentos, né? É a oitava pergunta, pastor Geraldo, a última pergunta de hoje, do nosso programa de hoje. Em que circunstância a discussão sobre a maneira de como educar os filhos jamais deveria acontecer entre os cônjuges, né? Pai e mãe. Nessa circunstância, nunca deveriam discutir sobre como educar os filhos. Nunca deveria acontecer na presença dos filhos. Os filhos precisam ter segurança de que os pais estão conduzindo o processo de educação com equilíbrio. E estão de acordo. E estão de acordo. E um procedimento diferente iria fragilizar esse processo educativo. Esses dias uma filha minha disse assim, pai, a gente sempre soube desde pequena que vocês dois não tinham segredos. Tudo que a gente falasse para um, o outro ia saber. Pastor Marcos, olha só, Unidos. Eu conheço histórias de marido e mulher que ficavam brigando de cabo de guerra na frente dos filhos sobre a autoridade que eles tinham, sobre argumentos que eles pensavam diferentes. E o filho fica dividido. E a casa dividida não subsistirá. E o filho toma proveito disso para fazer o que quer. Começa a jogar um contra o outro para fazer o que quer e acaba você perdendo a vida do filho. Se há alguma divergência de ideias, tudo bem, vamos conversar à parte. E aí vamos nos encontrar para depois educar o filho na orientação única, né? Pode haver, é claro que pode haver um momento ou outro, mas quando é demais, quando se torna uma briga acirrada, né, de disputa, aí há contrariedade, né? E aí, o que você achou da lição de hoje? Aprendeu algumas coisas, tomou decisões importantes para a sua vida? Deus está nos falando. Nós não estamos aqui perdendo tempo, nenhum de nós, você também não. Deus está esperando que a gente tome decisões importantes relacionadas às verdades que aprendemos. Meu desejo, o desejo dos pastores que estão aqui,
é que Deus abençoe a sua casa, habite aí na sua casa e que você tenha durante os cultos da família ótimos momentos de adoração em família. Por falar nisso, a gente volta no próximo programa e quero encontrar você com o seu livro Ciência do Bom Viver e o seu guia de estudos. Um abraço e até lá!